Senhor, irmãos, cumprimento o Bispo Oides e agradeço pela confiança de manter-nos ali na congregação do Jardim Goiás e na coordenação da Regional 17. Obrigado, Bispo. Obrigado a Bispa Neuza, que foi quem me fez o convite. E esse convite, irmãos, confesso, de lá para cá eu comecei a ter transtorno do sono, né? Obrigado. E eu quero também fazer menção aqui a um fato. Quarta-feira passada, 23 de janeiro de 2019, completaram-se 47 anos que a nossa família veio para cá. Foi numa escola dominical como essa, quando nós chegamos aqui, a professora de crianças, Vanir Lúcia, pegou na mão do Walter, na minha mão, e levou-nos para a sala de escola dominical. E a Vanir Lúcia está aqui. Fique em pé, Vanir Lúcia. Foi minha primeira professora. Amém. A minha cabeça está branca, mas não é sinal de que ela é tão velha, porque ela era muito nova mesmo e já começou muito cedo. Pegou na nossa mão, levou para a sala de aula. Foi a primeira professora que eu e o Valdo tivemos na nossa vida. Nós não tínhamos ainda ido para a escola, porque naquela época o governo militar, o colégio era com 7 anos. Ela foi a primeira professora. E essa semana eu passei uma mensagem para ela dizendo: o seu aluno vai licionar e eu faço questão da sua presença lá, né? Então, obrigado, professora Vanir Lúcia, a eterna professora, né, minha, do Walter, dos meus irmãos. Que Deus abençoe. E é uma honra estar aqui nesta manhã. Agradecer também ao pastor Itamar pela amizade, e ele é muito amistoso com essas divulgações aí do nosso nome. Muito obrigado, pastor Itamar. Deus abençoe. Irmãos, realmente é um desafio falar sobre esse tema, transtorno do sono. Aliás, obrigado também à minha esposa, pastora Heloísa, os meus filhos e à igreja do Jardim Goiás, que parcialmente está conosco aqui nessa manhã. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho de ter nos acompanhado aqui. Irmãos, essa lição, esse tema, transtorno do sono, eu confesso, eu sou calouro para abordar especificamente esse tema que é desafiador. Eu fiz algumas pesquisas e confesso que o que está na lição, nós vamos falar de forma, talvez não tão na sequência como aí está, e nós vamos abordar algumas questões que são do nosso tempo, né? Mais especificamente do nosso tempo, e que tem tirado o sono de muita gente. O sono nosso, de forma bem mais técnica, quando você se deita, até o momento que você se levanta pela manhã, o nosso sono tem 4 fases. Eu pesquisei algumas terminologias que eu já conhecia e não achei, talvez porque deve ter mudado alguma coisa. Quando você se deita, vem a primeira fase, que é a fase do estado... aqui fala primeira fase, mas nós temos fase alfa, fase beta, fase gama e fase teta. A primeira fase, ela acontece muito antes de você ir para a cama. Quando escurece, o seu corpo, assim como de todos os animais, ele já começa a produzir o hormônio do sono. Olha que violência que a nossa sociedade faz quando coloca o terceiro turno de trabalho e às vezes até a madrugada, né? Então é natural que quando escurece, o seu corpo já começa a produzir o hormônio do sono, né? E aí naturalmente ocorre a liberação da melatonina também para que você possa iniciar um processo de relaxamento e ir para a cama. Então entenda, você já deve ter observado que quando as nuvens escurecem muito tempo, os passarinhos vão para o ninho, não é assim? Não sei se alguém já observou isso. O nosso corpo também foi feito por Deus dessa maneira. Então, quando vai escurecendo, o seu corpo, ele não entende essa rotina que nós temos, então ele já começa a se preparar para que você possa dormir. A segunda fase do sono, que ocupa 45% da nossa noite, ela é a fase onde o nosso ritmo cardíaco é diminuído, assim como também a nossa atividade cerebral de 28 ciclos por segundo cai para 14 e para 7 ciclos por segundo. Vocês estão agora me ouvindo, naturalmente,
o funcionamento do cérebro de vocês está a 28 ciclos por segundo, em média, mas quando você se deita e fecha os olhos e entra nessa segunda fase, essas ondas cerebrais caem para 14 ciclos por segundo. É o que nós chamamos a fase do sono leve. Depois vem a terceira fase, que abrange 25% da nossa noite. O corpo e o metabolismo caem de uma forma bem radical mesmo, fazendo com que a sua respiração fique mais leve e o seu corpo começa então, nessa terceira fase, isso já é quase 4 horas da manhã, em média, dentro da nossa cultura, o seu corpo alcança de forma bem completa o relaxamento. É nessa fase que você descansa literalmente, porque nas outras ainda tem algumas funções em atividade. E por fim vem a última fase, que é a fase teta, que para alguns outros teóricos é chamada também de fase REM, é a fase do sono profundo. É nessa fase que ocorrem os sonhos. O sono profundo é aquele que acontece 1 hora mais ou menos antes de você se acordar. Alguns imaginam que dentro da nossa cultura, o sono profundo vem 5 horas da manhã. É claro que tem gente que acorda 5 horas da manhã, né? Mas regra geral, para quem acorda 6, 6 e meia, 5 horas é a fase do sono profundo. É nessa fase que são produzidos os sonhos. É nessa fase que tudo que você precisa aprender sai da memória provisória e vai para a memória permanente. Então, nós aprendemos quando estudamos e o aprendizado se torna permanente na nossa memória quando nós entramos nessa fase de sono altamente profundo. Toda vez que você acorda, pode ser 3 horas da manhã, alguém vem e te acorda, e você volta a dormir, na maioria das vezes, o seu cérebro tem que passar por todas essas fases novamente, né? Então, veja o prejuízo que tem quando você faz interrupções no seu sono. Durante as 3 primeiras fases do sono, naturalmente, há um aumento da massa muscular, e é nessa fase que há a liberação do hormônio do crescimento. Adolescente, criança, nessas 3 primeiras fases, é importante, principalmente para o crescimento. O hormônio do crescimento, ele só funciona à noite. A criança dorme de dia, ele não funciona. Só quando o corpo percebe que é noite, que há a liberação do hormônio do crescimento. E essa fase REM é a fase, então, da consolidação da memória e do aprendizado. É claro que quando a pessoa está acordada, nada disso está acontecendo. Agora você imagina uma noite mal dormida ou a noite sem o devido sono. E nós falamos isso aqui exatamente para entrarmos no tema que está proposto. Bem, os transtornos do sono, que vai ser especificado parcialmente lá no tópico 2.2, né? Tem vários transtornos. Tem a hipersonia, que é a sonolência excessiva. O transtorno do ciclo vigília-sono, a pessoa às vezes durante o dia fica abrindo a boca e aquela sonolência. Esses transtornos acontecem não só de noite com a perda do sono, mas durante o dia, quando a pessoa não consegue alcançar a alta concentração, que são os 28 ciclos por segundo, que são necessários de atividade mental para que você possa seguir a vida normalmente. O terror noturno, que também vai falar no tópico 2.2, acontece mais com criança, né? A criança acorda assustada, gritando, às vezes, vai para o quarto dos pais. Esse terror noturno, ele é normal em 70% dos casos, não é caso médico, né? O pesadelo tem a ver com o núcleo da sua atividade mental. Quando você foi formado lá no ventre da sua mãe, dependendo da posição que você esteve, um dos lados do seu cérebro recebeu mais elementos químicos na formação sua, e esse lado vai determinar se você vai ser canhoto ou não, né? É claro que a posição do feto depende também de fatores hereditários. E aí é quando, naturalmente, também pode incidir no pesadelo. Por exemplo, eu sou um canhoto, só que eu fui obrigado a escrever com essa mão, né? Tocar violão pegando do jeito que a maioria pega. Então, quando eu deito, por exemplo, virado para a minha direita, eu tenho pesadelo, porque o núcleo do meu cérebro,
ele está do lado esquerdo. E a maioria dos pesadelos, eles são resultados de posturas na hora de dormir. É claro que existem outros fatores, né? Mas a maioria do pesadelo vem da postura. Você dorme de um lado que é contrário ao núcleo do seu cérebro, e aí você vai ter pesadelo. Não vou dizer que todos os pesadelos são em função dessa causa, mas é isso que a literatura assim nos apresenta. Bem, depois vem a paralisia do sono, a narcolepsia, que é um ataque de sono que a pessoa tem durante o dia. Ela está ali talvez sentada esperando um médico, vem um ataque de sono, ela dorme ali 10, 15 minutos, né? Eu acho que eu tenho esse negócio aí, de vez em quando, durmo no sinaleiro, né? Já aconteceu, né? Mas não é isso aqui não, mas tem esse ataque de sono. Bem, então eu quero resumir dizendo o seguinte: nem toda perda de sono em si caracteriza um transtorno do sono, porque o transtorno do sono, o próprio comentarista muito bem colocou, ele é o resultado de uma noite mal dormida por pelo menos 3 vezes por semana, ao longo de 3 a 6 meses. Então não é assim, você teve uma noite mal dormida ou 2, eu estou com um transtorno do sono. Não, a caracterização do transtorno, ele se dá 3 vezes por semana em média, durante, de 3 a 6 meses de forma contínua. Nesse caso, o próprio comentarista, e eu também assim faço, recomendo que você procure um profissional. E agora nós vamos entrar aqui no tópico da lição, e eu quero colocar alguns elementos que nós encontramos na literatura, não somente da psicanálise. Eu não sou psicólogo, deve ter muito mais coisa da psicologia, não vou entrar nisso, não sou psicólogo, mas existem elementos da pós-modernidade que nós temos estudado e que incide na qualidade de vida das pessoas e naturalmente no sono. Aqui o tópico 1.1 fala das coisas que nos faz perder o sono. Na sua lição, se você quiser acompanhar, um sofrimento não identificado. Bem, ele não é identificado na forma como nós vamos colocar da questão da existência. A existência de hoje, ela traz um peso muito grande sobre os nossos ombros. E nós vamos falar disso como um dos fatores para a perda do sono. Porque o grande problema do transtorno do sono é quando você não dá conta de diagnosticá-la para o psicólogo. Porque tem coisas que não é da alçada do psicólogo. Tem uma área da filosofia chamada filosofia clínica. Eu tenho até essa formação. No Brasil, o Fernando Henrique Cardoso tornou, inclusive, uma profissão, filósofo clínico. O filósofo clínico, ele analisa uma pessoa quando ela está tendo crise existencial. A crise existencial, ela hoje é uma das causadoras da perda do sono. Eu não vou dizer do transtorno do sono, porque o transtorno do sono você pode resolver, talvez até com remédios, com um psiquiatra e um remédio, mas a crise existencial ela é muito mais dura porque não tem remédio que chega lá. Nós vamos falar disso. Bem, e como é que se dá isso? Hoje nós estamos diante da síndrome da liberdade individual. E eu já estou entrando no mérito disso que eu acabo de dizer. Crise existencial. O que vem a ser essa síndrome da liberdade individual? É o que nós chamamos de síndrome do individualismo. Nós somos seres gregários. Somos seres feitos para andar em bando, vamos assim dizer. Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele. A nossa mente, diga assim, a minha mente não funciona sozinha. A grande ilusão do ser humano é de achar que os processos mentais são individuais e que depende exclusivamente dele. Isso é uma crença pós-moderna. Nasceu na modernidade, mas ela intensificou-se na pós-modernidade. O nosso eu, Wagner, ele é relacional. E ao longo da nossa vida, quando nós vamos construindo o nosso eu, a cada 10 tijolos que eu coloco, a cada 10 tijolos, 3 eu coloco e 10 são colocados pelos meus amigos,
pelos meus familiares, pelas pessoas com as quais eu me relaciono. Então, tudo que você chama de eu, não é resultado dos processos mentais, que você elabora. Você participa disso, mas essa construção, ela é feita a partir dos relacionamentos que você tem, né? Então, e alguém até usa de uma forma bem mais massificada, dizendo que nós somos o resultado da média das 5 pessoas mais próximas a nós. Eu diria que mais um pouco. Então, eu, Wagner, sou o resultado de muita coisa. Está aí a professora Vaner Lúcia, que fez parte da construção desse eu. Ele pode ir mudando na medida em que eu mudo os meus relacionamentos. Bem, mas o individualismo moderno convenceu-nos que somos seres singulares, descolados dos demais. Eu vou chegar lá na questão do sono. E esse individualismo, na pós-modernidade, ele é resultado de vários fatores culturais. 3 em especial. Nós temos aí o livre-arbítrio religioso, nós temos a liberdade do sistema democrático e nós temos o liberalismo na vida econômica. O livre-arbítrio, que é um discurso religioso, foi levado para o mundo secular. Porque a ideia do livre-arbítrio na Bíblia tem a ver com as decisões que fazemos acerca da nossa salvação. Mas a reforma protestante, não os reformadores, mas a versão secular, fez uma leitura disso, produzindo uma ideia de liberdade totalmente descabida, que nem os gregos conheceram. E o resultado disso, o que é? Nada mais horrível do que levar, né, para a vida política a ideia de livre-arbítrio, que é o que está acontecendo hoje. O sujeito está lá na vida política, achando que cada um é dono de si, e nem os gregos concebiam uma ideia de liberdade individual, direito de minoria. Isso é uma coisa bem pós-moderna mesmo. E pior ainda, quando levamos essa ideia da vida econômica, também como se fôssemos nós sozinhos protagonistas de tudo que nos acontece. Então a mistura de 3 elementos faz produzir em nós um peso existencial sobre os nossos ombros. E o resultado é o surgimento de um estilo de vida individual, assumido pelo homem pós-moderno, onde você, olha só, você ouve isso até de muitos pregadores, você e só você é o único responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da sua vida. Isso é uma construção totalmente distorcida, inclusive da palavra de Deus. É o que nós chamamos de peso existencial. Então o sujeito fracassa, ele se olha no espelho e se culpa, como se ele fosse o único responsável pelo sucesso ou pelo fracasso. E também quando ele tem sucesso, ele olha, aí vê o narcisismo. Ele acha que ele é o cara, e não é assim, irmãos. E o pior de tudo é quando a teologia neopentecostal, a teologia da prosperidade e as pregações de autoajuda vem e reafirma essa autonomia individual no sujeito como se ele fosse, sim, o único responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da sua vida. Isso é chamado de peso existencial. O sujeito coloca a cabeça no travesseiro, o dia não foi bom, ele se sente altamente culpado porque ele não teve a atitude certa, ele não teve a estratégia certa, e nós sabemos, Salomão deixa muito bem claro, que essas coisas, elas vêm por acaso, elas vêm por fatores entrelaçados no relacionamento social. Então você não pode assumir sozinho a responsabilidade pelo seu fracasso. Tem muito mais coisa aí que Salomão deixa muito bem claro, quando ele disse assim, olha, uma coisa eu vi, um justo morrer por causa da sua justiça, e um injusto viver longos dias por causa da sua injustiça. E a gente apregou a ideia de que a vida longa é o resultado da justiça. Não, irmão, a justiça, ela pode reduzir o número de dias da pessoa. Da mesma maneira, a teologia da prosperidade traz essa ideia do sucesso, né? E às vezes, se nós não tomarmos cuidado, essa invasão da autoajuda dentro da pregação religiosa aumenta esse peso existencial. O sujeito se sente
um sujeito fracassado, aí eu não consigo, então eu não tenho fé, Deus não gosta de mim, e aí isso só se agrava. Eu tenho uma consideração a fazer, é bem pessoal, me desculpe aí se você não concorda, mas eu vejo que essa juventude, não estou dizendo a nossa juventude, com análise histórica, essa juventude religiosa que canta, que empolga, de frases feitas, ela é, se não tomar cuidado, a geração de ateus que vai surgir logo, porque vem a frustração. Não tem como você atender essas demandas, não tem como. E aí vem o peso existencial. Esse peso existencial, irmão, não tem remédio que tira, não. Eu chamei um casal uma vez para ministrar uma palestra para nós, para casais. Eu não, foi a equipe de casais que chamou. E eles apresentaram uma performance da vida conjugal ali, que eu falei, não dou conta nunca de atender um negócio desse. Eu estou longe de um negócio desse. E aí quando você vai conhecer a pessoa, você vê que ele não dá conta também. Então essa autoimagem pós-moderna, com o apoio da tecnologia, o Instagram é o espaço da vaidade, da autoimagem. O sujeito constrói uma imagem de si que é absolutamente irreal, e ele se apega àquilo, e ele depende daquilo, ao ponto de não enfrentar a realidade nua e crua como ela é. E esse peso, ele uma hora vai fazer nos debruçar, ele faz cair, né? Então é isso que eu chamo de peso existencial. E eu quero aproveitar aqui e dizer o seguinte para você. Se você está passando dificuldade, se você está enfrentando situações contrárias, eu quero dizer que você não pode assumir a ideia de que você é o único responsável pelos seus fracassos. Você não pode se culpar por isso. Salomão, em Eclesiastes 9, ele fala, olha, a carreira não é do mais veloz, não. A riqueza não é do que mais estuda. Essas coisas acontecem a todos, no tempo e no acaso, e Deus concede isso a todos. Então existem fatores para além do seu esforço pessoal. É claro que nós precisamos fazer algo, temos que ter atitude certa, sim, mas você não pode assumir sozinho a existência e colocá-la sobre os seus ombros, porque você vai ser uma pessoa frustrada. Satanás, quando ele não dá conta de segurar, ele empurra. Quando ele não dá conta de trabalhar e acabar com a sua fé, ele acelera para você acreditar no irreal. E aí a frustração é muito grande. Então, essa falta de harmonia entre o que de fato é a existência, o peso e a responsabilidade, o que de fato tem a ver com a minha vida, essa diferença tem produzido o que nós chamamos de peso existencial. Olha aqui, tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias através da sua maldade. Eclesiastes 7 e 15. Quem é que prega isso por aí, né? Essa é a verdade. Aceitou Jesus, glória a Deus. Agora você vai ter uma vida abençoada. Cuidado com o que você chama de bênção, porque muita coisa que é pregada de bênção vem investida de um modelo capitalista, né? E aí é quando nós ficamos diante de frustrações. Eu já tenho atendido muita gente frustrada, né? Frustrada porque resolveu vestir isso. E essa frustração, irmãos, ela leva ao suicídio. Inclusive, o comentarista fala aqui, a perda do sono por causa do pecado. Ela leva ao esgotamento de si. E não tem coisa pior. Já pensou, você vai deitar, sabendo que naquele dia você perdeu o emprego. E aí, de repente, você lê um livro dizendo as coisas que você tinha que fazer para você subir de cargo. E tudo que você leu, você não deu conta de fazer. E você acha que você perdeu o emprego porque você não foi competente. De repente é porque o governo vai mal, a economia vai mal. E aí você assume isso, né? Então, não vista essa camisa
que muitas vezes é até pregada em nome da teologia da prosperidade. O nosso Deus veio, Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É nós que às vezes queremos levar uma carga que não é nossa. Quando Jesus falou, os discípulos perguntam, Senhor, tudo deixamos para te seguir, o que vamos ganhar com isso? Jesus falou, vocês vão ter 100 vezes aqui com dores. Ou seja, você pode ter o resultado aqui, pode, com dor, com luta e com dificuldade. Então você pode avançar, mas você vai ter dificuldade. E o Evangelho não mente para ninguém. O Evangelho é tome uma cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E quando nós assumimos essa realidade do Evangelho, o jugo fica mais fácil de carregar. O tópico 1.2 assegura que a insônia é um problema real, né? O alerta é dado àqueles que trabalham para Deus. Não podemos achar que somos exceção diante do transtorno. Não somos exceção. Eu até recebi um banner dias atrás, estava viajando, mandaram um banner interessante. O pastor estava lá na praia, passeando de férias, aí uma pessoa da igreja, por acaso, o encontra. Uai, pastor, o senhor está de férias? Estou de férias. Aí aquela pessoa vira o pastor e fala, mas o diabo não tira férias. E o pastor virou para aquele rapaz e falou, eu acredito que realmente ele não tira, tanto é que ele mandou você aqui para vir me perturbar, né? Mas às vezes a gente é cobrado dessa maneira, né? O obreiro, ele é cobrado. E a gente acaba desenvolvendo uma performance que não é sustentada ao longo do tempo, né? Não é sustentada. Lá em Filipenses 4 e 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, para você ter uma boa noite de sono, você tem que viver a vida de Davi. Alguns teólogos e historiadores dizem que quando ele conseguiu resgatar a Arca da Aliança, não tinha lugar de guardar. E aí ele colocou a Arca da Aliança dentro do seu quarto. E como havia uma tradição judaica que ninguém poderia ficar de costas para a Arca da Aliança, é bem provável que Davi colocou a Arca da Aliança no seu quarto, de maneira que deitado, ele ficaria de frente para a Arca da Aliança. E alguns dizem que foi naquele contexto que ele escreveu o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Aí ele fala, não temer flecha que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado. Ele fala, se você estiver debaixo da sombra do Onipotente. A segurança de estar protegido por Deus. Essa é a confiança que nós precisamos ter. Sem nos enganar diante dos desafios que são colocados diante de nós. Por exemplo, o tópico 1.3, o risco do trabalho excessivo. Eu costumo dizer o seguinte, toda dificuldade que nós temos na relação da nossa vida, em parte, não no sentido completo, tem a ver com a não observância dos preceitos bíblicos. Porque veja só, o risco do trabalho excessivo. Irmãos, o dia de descanso não foi estabelecido pela CLT, foi estabelecido por Deus lá em Gênesis capítulo 1. Parar e descansar, que é uma condição necessária para você ter um sono bom. Que tem gente que acha que é parar para dormir. Não, você tem que parar para descansar e relaxar enquanto você está acordado. Você tem que ter o tempo de descanso. É um critério que encontramos na natureza e a nossa mente carece desse descanso. A coisa que nós mais aprendemos em Gênesis capítulo 1 é com o contentamento de Deus. O contentamento é uma das grandes lições que aprendemos com Deus. Ao final de cada dia, lemos que Deus, vendo o que havia feito, viu que estava bom. E essa palavra bom, no hebraico, que nós temos ela no grego, é teoria. E contemplou Deus a obra da sua criação. Significa que Deus trabalhou até uma certa hora, parou e ficou observando, espairecendo. Que coisa boa que eu fiz.
Então, aprendemos que o descanso divino foi diário e depois teve o descanso semanal depois do sexto dia. Então, entendemos que o descanso divino mostra que há um limite para o fazer. Se Deus fosse como muitos de nós, irmãos, até hoje Ele estaria fazendo planeta Terra, criando estrela. Não, ativismo, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. Não, Deus falou, eu posso, mas chega. Chega. É o contentamento. Eu me lembro que assim que eu comecei a pastorear, conheci um irmão que o sonho dele era ter uma casa própria. Depois ele foi abençoado, comprou a casa própria. Foi até o lugar que nós pastoreávamos, levou a chave para a gente orar, agradecer a Deus, amém. Depois ele vendeu a casa dele e comprou uma outra, mais sofisticada, mais ampla, com piscina. Amém, glória a Deus. Depois ele vendeu aquela e já comprou outra e tal. Depois ele comprou uma ali no Alphaville e eu pensei, eu quero ver onde é que ele vai comprar a casa agora. Né? Qual vai ser a próxima? E um dia eu estava conversando com ele e eu vi que o problema dele não é de moradia, é de falta de contentamento. E exatamente isso que o comentarista vai dizer. Davi escreveu no Salmo 4, versículo 7, que Deus colocou alegria em nosso coração, mas a ambição excessiva pode subtraí-la de nós. E frear isso, num sistema capitalista como o nosso, é muito difícil. E nós temos que tomar cuidado para não instigar o sujeito. Olha, você foi feito para ser cabeça e não cauda. Você foi feito para ter o melhor dessa terra. Tudo isso é verdade. Mas se a gente não tomar cuidado, você acelera demais o sujeito. Daqui a pouco ele vai achar que ele tem que abraçar o mundo com as duas mãos. E ao que você pensa que não, ele até sai da igreja, atrás dessas coisas. Eu costumo dizer o seguinte, lá na minha igreja. O sujeito está faltando culto porque tem que trabalhar. Olha, toma cuidado, que dependendo do que você estiver fazendo, você está pecando, você está desobedecendo uma lei divina. Você tem que ter tempo para vir para a igreja, porque você tem que ter tempo para descansar. Você tem que ter tempo para a sua família. Isso é o que nós chamamos de vida de qualidade. Tenho que olhar para o fruto do meu trabalho e contemplar e usufruir disso. Vivendo noites mal dormidas. Como viver este mal? Nesse tópico, o comentarista faz referência à palavra chamada angústia. E aqui entra outra questão, que é muito relevante para a nossa análise aqui acerca da nossa existência e da qualidade de vida. A palavra angústia, no grego, havia até a mitologia lá da angústia como irmã gêmea da liberdade. Na verdade, só se angustia quem tem liberdade. Quando você vai a uma loja e tem um único vestido, você não tem que escolher, porque só tem aquele. Você só tem que decidir. Mas quando você vai e tem 10 vestidos, você tem que escolher para depois você decidir. E a ética mostra o seguinte, quanto mais variedade, mais opção. Quanto mais opção, maior a liberdade. Mas quanto maior a liberdade, maior é a angústia. Porque se eu tenho que escolher entre uma variedade muito grande, eu me angustio. E essa angústia é fator também de crise na nossa época. Você pega um adolescente, o meu filho está com 16 anos. E as pessoas dizem, que curso você vai fazer? Que curso você vai fazer para o meu filho? Não esquenta a cabeça com isso não. Começa uma pressão em cima do menino. E olha o tanto de cursos. Quando eu comecei a dar aula na PUC, tinham 14 cursos. Hoje tem mais de 40. Só na área da computação tem uma variação de 6 cursos diferentes. Então nós temos que cuidar com essa questão da liberdade e saber transmiti-la aos nossos filhos. Saber ensinar e mostrar que a decisão não pode passar simplesmente por uma liberdade oca, sem sentido, talvez escolhendo o que dá mais dinheiro do que necessariamente aquilo que pode fazer a pessoa mais feliz. Daí que o sujeito individualista, agora aqui se agrava, que vestiu a camisa do projeto de autonomia absoluta, que crê que ele é o único responsável e protagonista da sua história, certamente que mais se angustiará a cada escolha. Então ele já tem o peso de ter que decidir. Agora ele tem um fator chamado angústia. E sabe o que é angústia? Onde é que dói mais? Depois que o tempo passa e você descobre que as suas escolhas não foram tão boas quanto poderia ser. Aí a angústia é maior.
E aí vem o fator culpa, frustração. Como é que pode fazer isso? Irmãos, é simples. Não compare a sua vida com de ninguém. O tempo que passou foi o tempo oportuno que Deus lhe deu. E pronto. Você não pode se culpar porque você não decidiu como o outro que decidiu e aparentemente se deu melhor. Existem tantas coisas na vida que a gente só vai saber julgar o final dela. Tem coisas que você diz, o outro ali obteve vantagem, olha que coisa boa, ele fez o curso tal, ele está ganhando dinheiro, e o que eu escolhi? E às vezes essa pressão é muito forte. Os pais oprimem os filhos com essas escolhas. Conheço pais que obrigaram os filhos a fazerem medicina, e os filhos fizeram medicina, e não se deram bem como médico porque não aguenta ver sangue. E não tem área que porventura venha a contento para que a pessoa possa exercer a medicina. Ah, tem outro, não gosta. E aí vem e obriga, isso é fator de angústia. Bem, e uma vida de frustração? Essa angústia que produz a frustração, ela não causa só o transtorno do sono, não. Ela causa um envenenamento através de remédio, porque não vai ter remédio que vai sanar. Então nós precisamos entender que há um querer e um realizar de Deus, é Filipenses. É Deus quem opera em nós o querer, e é Ele quem operacionaliza em nós o realizar. Então tem coisas que é Deus que age, e eu tenho que confiar. Quantas decisões temos que tomar, e aí você fale na sua inteligência, porque você não dá conta de calcular. E o que é pior é quando você se vê diante de fatalidade. Um dia eu falei para um pregador itinerante. Falei, rapaz, pregar o que você pregou é muito bom. Quero ver você chegar naquela pessoa lá e pregar isso que você pregou para ela, agora que o filho dela se matou. Ela criou o filho na igreja, levou para a escola dominical. O menino cresceu na igreja e ele se matou. O que está acontecendo? Aí é que está o desafio. É aí que entra o fator cristianismo, a sua essência. Que às vezes nós nos ocupamos com o que devemos fazer. E não é a questão do fazer. Existem coisas mais elementares do que esses brinquedos capitalistas, que muitas vezes nós achamos que são bênçãos divinas. Eu ganhei um carro, eu comprei uma casa, amém, glória a Deus. Aquela música do Delino é muito bem escrita, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Se Ele não der, se Ele der, Ele é Deus, se Ele não der, Ele continua sendo Deus. A nossa fé tem que estar firmada em Deus, e não nessas questões. Se eu tenho fé em Deus, que se dane as escolhas erradas que eu fiz, eu continuo tendo fé em Deus. Meu filho, se não deu certo, a fé em Deus é que é relevante para as nossas vidas. E mostrar que Deus é que é a essência do nosso viver. Fomos feitos para nos relacionar com Ele. E não para ficar brincando com coisas que o capitalismo muitas vezes pode trazer para nós. A perda do sono por causa do pecado. Essa aqui não precisa falar muito. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás, depois que um pastor se matou. E eu disse, olha, tem pecado que é para a morte mesmo. Tem pecado que Jesus falou assim, seria melhor se amarrasse uma corda no pescoço e lançasse dentro d'água. Dependendo do escândalo, é caro. O que nós temos que cuidar? Não brincar com o pecado. Pecado tira sono, leva ao suicídio. E o que é agravante é que isso acontece numa situação que não tem como ajudar. Você pensa que não, já aconteceu. Pecado, o salário do pecado é a... Então, irmão, você não precisa nem de muita coisa. Entender que uma vida de erro leva à morte. Imagina perder o sono. Quem dera se fosse só a perda do sono. Mas passa também pela perda do sono. Agora, buscando o melhor tratamento. Eu estou acelerando aqui porque o tempo está passando. O nosso cérebro regenerado pelo sono. Entenda uma coisa, o sono é necessário. Tão necessário que Deus fez Adão dormir para fazer Eva. Tem coisas complexas que para serem feitas você tem que dormir. É o caso aí. O nosso pensamento, vale a pena lembrar, a gente fala de sono, nós temos duas bases onde o nosso pensamento é exercido. Tem o hardware, que é o cérebro,
e tem o software, que é a nossa mente. E o ciclo natural do nosso raciocínio se dá de 90 em 90 minutos. Você vai estudar, você consegue chegar a alta concentração por no máximo 90 minutos. Depois de 90 minutos, o seu cérebro começa a perder aquela capacidade de concentração. E aí você precisa de 15 minutos de espairecimento para retomar novamente a alta concentração. É por isso que no colégio, depois de 1h30, tem uns intervalos. Então nós temos que entender que há um ciclo. Esse ciclo, ele também, no máximo, você consegue tocá-lo por 8 horas. Por isso que tem as 8 horas de trabalho. Da mesma maneira, você precisa de 12 horas, pelo menos, para espairecer. Não estou dizendo que você tem que dormir 12 horas, mas você precisa de uma noite de sono de qualidade, porque isso vai acumulando. Daqui a pouco, a sua máquina mental vai falir se você não observar isso aqui. Deus estabeleceu aos hebreus não somente o descanso, como Ele também estabeleceu o descanso para a natureza. Você vai semear a terra por 6 anos, e no 7º ano você vai deixar a terra descansar. E depois de 70, 7 anos descansando. Irmão, se a terra precisa descansar, e nós somos feitos de terra, quem você pensa que você é que não precisa descansar? Nós precisamos descansar. E aqui no item 3.2, ele vai apresentar as causas externas. O que você pode fazer exteriormente para facilitar o seu sono? E ele sugere atividade física. A atividade física produz a serotonina. E a serotonina ajuda nos neurotransmissores para você raciocinar bem. Sabe aquele pensamento circular que fica na sua cabeça quando você vai dormir? Pensamento circular, pensando naquele assunto. Se nós pudéssemos desenhar isso, é como se as conexões neuronais ficassem circulando numa região do seu cérebro e não avançassem para outras que têm a solução. Por quê? Falta de atividade física. Quando você faz atividade física, todo o seu cérebro, que é uma massa muscular, exercitado, vai produzir a serotonina, e a serotonina vai evitar o pensamento circular. E aí você vai dar conta de começar a pensar uma coisa e encontrar a solução. E o pensamento circular é uma das grandes causas da perda de sono. Outra coisa, uso de tecnologia. Usar celular demais faz com que a sua mente trabalhe para além dos 90 minutos de concentração. Você está assistindo aula, deu o intervalo, tem que desligar e espairecer. Não, aí que eu vou olhar o celular. Aí a mente não espairece. É como se você tivesse num aceleramento para além do normal. E aí você entra no carro, está com o celular, você não espairece. Você vai viajar de férias, está com o celular, você não vai espairecer. 1 hora esse negócio vai pifar. E olha o que tem acontecido, lapso de memória e perda de sono. Porque a hora que você vai dormir, o celular vai junto. Então é uma questão de disciplina. Agora isso não é fácil. E eu digo porque na altura dos meus 52 anos de idade, às vezes eu tenho dificuldade para lidar com isso. Em casa é mais fácil, os meus filhos nós já determinamos. Desliga o celular e só vai usar depois das 18 horas. Então, agora para nós mesmos, a coisa é mais difícil. Porque você que é o dono da casa, você vai lá e pensa que não, você está usando o celular. Um dia eu me vi dentro do quarto passando mensagem para a Heloísa, estava na sala. Sobre o cansaço emocional, da mesma maneira, as nossas emoções, elas são um conjunto de elementos químicos que atuam no nosso cérebro. Isso tem limite. Você sabia que a vontade sua, ela é igual à bateria do seu celular? Na medida em que você vai usando a sua vontade, ela vai diminuindo. Sabia disso? Ela vai diminuindo. Tanto é que tem os alimentos que melhoram a vontade, a cenoura, os carboidratos, recarregando as baterias, né? Aí a vontade aumenta. Ah, eu estou sem vontade. Você usou a vontade. É igual a carga do seu celular, bateria do seu celular. Usou indevidamente, e aí naturalmente isso vai acontecer. Agora é claro, a bateria do celular vicia, não vicia? Não carrega mais. Assim também acontece com a nossa mente. E aí é quando você não dá conta de fazer reparos, a não ser com a interferência de remédios. Então é necessário que haja disciplina no uso da tecnologia. É necessário que nós saibamos entender que as emoções, elas têm uns limites.
Às vezes você chega num lugar, a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas se essa alegria vem intensamente pela manhã, o choro volta à tarde. Então temos que saber controlar. Eu sempre digo o seguinte, tem coisas que nós não aprendemos com alegria e rindo. A pedagogia do aprender brincando fracassou, porque tem certas coisas que nós aprendemos com concentração. E a nossa geração é a geração do entretenimento. Tem uma pesquisa que o Ibope fez, na internet as pessoas buscam mais vídeos de entretenimento do que vídeos pornográficos. Isso é um dado interessante, porque as pessoas querem muito mais piadas e programas de humor do que sexo. Isso é grave? É. A geração do entretenimento é a geração da emoção. Então, o que me faz rir, me atrai. Só que isso tem limite, uma hora isso vai fracassar. Daqui a pouco, basta você pensar o seguinte, quando alguém conta uma piada para você e você ri, essa piada perde graça quando lhe conta a segunda vez, é ou não é? Assim também acontece com os processos de riso. E nós temos que observar essas coisas, sobretudo na pregação da palavra. Se eu uso do entretenimento para atrair a minha audiência, o meu ministério vai durar pouco, porque uma hora a minha piada não vai ter graça mais. E o que é pior é que vai ter uma frustração. Vai frustrar. E quando fazemos isso em nome de Jesus, aí a coisa bagunça. E eu quero concluir aqui dizendo o seguinte. O nosso corpo, ele foi alcançado pelo pecado. A salvação chegou à nossa alma, mas não chegou ao nosso corpo. Então o nosso corpo ainda carece de transformação que vai acontecer no arrebatamento da igreja. E enquanto isso não acontece, esse corpo precisa ser cuidado. Você precisa entender que você não é um ser infalível. Não precisa achar que na altura dos seus 40 anos, você vai poder fazer e acontecer tudo. Não é assim. Tudo tem um limite. E eu que nunca imaginei, até acreditava que depressão não era coisa de crente. Quando eu pensei que não, eu estava deprimido. Entrei numa depressão muito grande dentro de casa. A Heloísa de vez em quando observa quando é que eu estou deprimido, por excesso de trabalho. Daí eu tomei uma decisão, não vou aumentar minha carga de trabalho para eu cuidar mais da minha mente. E o que é pior, é que quando você começa a assumir responsabilidade demais, isso se agrava. Irmãos, com toda a educação que eu tive, um dia, dando aula em 4 faculdades, eu olhei no espelho e perguntei que consequência teria se eu me matasse. É claro, eu não tive jamais a ideia de querer fazer um negócio desse, jamais. Mas eu me assustei com a ideia de eu ter pensado isso. E eu falei, esse negócio é o falir de qualquer processo mental. Isso chama-se excesso de trabalho. Eu estou assumindo responsabilidade demais. Teve uma época que eu tinha mais de 900 alunos. Vou parar com isso porque o meu corpo tem limites. E nós temos que entender que esse é o suor do rosto, que Deus falou, do suor do teu rosto viverás. São coisas humanas que nós precisamos resolver e não tem oração que vai mudar isso. Se você não dorme direito, se você não cuida da sua saúde, não tem oração que vai fazer você mudar isso aí. E ajuda. Ao tanto de psicólogos que nós temos, graças a Deus, busque ajuda. Porque tem hora que a crise é tão grande que você se vê dentro de si sem ter força para sair. Aí é quando vem um psicólogo, dá a mão e puxa você para fora, põe você para cima. Então não brinque com essas coisas. Você está tendo transtorno do sono e você percebe que está fora do controle, busque ajuda. E eu quero concluir dizendo, eu disse lá atrás, que a grande questão que nós precisamos entender do Evangelho, para nós não nos embalarmos nessa ideia da teologia da prosperidade, do peso existencial, da autoajuda, tudo isso é um mal entendido,
que às vezes é pregado dentro dos púlpitos, é o seguinte: o cristianismo é uma proposta sobre o que eu posso ter? Não. Ou o que eu devo fazer? Não. O cristianismo é uma proposta sobre em quem eu devo me tornar. Então não é o que eu tenho que fazer, é em quem eu tenho que me tornar. E essa foi a oração de Jesus em João 17:11. Jesus mostra a essência do Evangelho quando ele ora a Deus dizendo: Pai, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então essa que é a essência do Evangelho, essa que é a pegada do Evangelho. Não é essa de você ter sucesso profissional. Isso pode vir, pode, Deus pode conceder, pode, mas isso são coisas correlatas e não podem ser consideradas a essência do Evangelho. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido, veio trazer o homem para reatar a sua relação para com Deus. Qualquer outra coisa são coisas correlatas. Você crê que Jesus ressuscitou Lázaro? Diga amém. Lázaro voltou a morrer. Então não dá para a gente carregar esse peso e muitas vezes colocar isso como algo do Evangelho, como se o Evangelho pudesse resolver, a não ser por esse meio. Então, quando eu me torno em Jesus, quando eu procuro ser como Jesus, você pode ter certeza que eu não vou viver ansioso com o dia de amanhã. Eu vou confiar. Eu não vou viver uma vida atrás de bens materiais, porque onde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. E o Evangelho é esse chamamento geral a uma vida de santidade com Jesus. O que passa disso são situações de nossa época. Eu costumo dizer o seguinte: a psicologia e a psicanálise são filhas de uma época, de uma sociedade doente, mas que uma sociedade que pode ser curada pelo poder do Evangelho. Mas não nos moldes dessa teologia esquematizada, da autoajuda, não. É naquele Evangelho simples de Jesus, de aceitarmos a Ele e negarmos, renunciarmos o mundo, e inclusive as coisas que são desse mundo. Você pode ter casa própria, você pode ser abençoado materialmente, pode, mas você não pode trocar o Deus que abençoa pela bênção que Ele dá. E aí eu tenho certeza que buscando essa vida com Deus, nós vamos viver uma vida de qualidade. Eu agradeço aqui a oportunidade. Muito obrigado, Bispa Neuza. E agora eu vou conseguir dormir.